Parece que agora tá melhor a conexão, né? Oi, Mari, tudo bom? Seja bem-vinda, Helenilda, né? Na verdade, Antônia Helenilda. Seja bem-vinda. Atrasei hoje uns 3 minutinhos porque a conexão estava com um problema que eu não conseguia solucionar, era o local que eu tô, mas o áudio tá bom. Tá escutando bem, Mari? Tá bem? Me responde aí. Oi, Aloísio, tudo bom? Me responde se estão escutando bem. Tá tudo bem, né? Se o áudio tá bom, porque eu tô dentro do hangar, é uma estrutura bem diferente. Aloísio, estou bem. Não entendi, Mari. O áudio tá bem? O áudio tá audível? Me digam. Aí, Thalita, seja bem-vinda. 29 dias pro seu Iron Man. Tá ótimo, né, gente? Beleza. Então, sejam bem-vindos. É uma live num dia diferente, não é um dia normalmente programável. Jorge, tudo bem? Nós vamos responder sua pergunta também, viu, Jorge? Fica aí, fica ligadinho aí. É um dia totalmente atípico de lives minhas, realmente. É a segunda sexta-feira que eu estou fazendo, realmente com o objetivo de responder algumas perguntas que eu recebo fora do horário da live. A gente já tem pré-estabelecido segundas e quartas, meio-dia, porém eu já comecei a fazer essa da sexta só de perguntas e respostas para tentar também atender a todo mundo. Eu recebo muito direct, eu recebo muita gente que me escreve perguntas, escreve até no WhatsApp algumas perguntas que queriam que fossem debatidas aqui. E às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de mais pessoas, e aí eu falando aqui eu consigo atingir mais pessoas, certo? Já logo de cara vocês viram que eu cumprimentei a Thalita, é uma atleta que vai competir. E aí, Cima? Tudo bom? É uma atleta que vai competir agora no Iron daqui 29 dias. Então, uma das perguntas que eu recebi não foi ela que fez, mas talvez seja uma dúvida para ela também, que é a hidratação, a alimentação durante as atividades de endurance. Um dos temas que a gente vai falar hoje é desde segunda-feira que tem pedido para que eu repita a live relacionada a jejum intermitentes, que é uma prática que eu faço, que tem se tornado moda, e muita gente tem dúvidas, muita gente pergunta quais tipos de protocolo, como cada um faz. Então, assim, vou tentar explicar algumas coisas aqui, mas vai ser em cima dessas perguntas de vocês, tá bom? Então, tive uma outra pergunta também que eu quis destacar, separar, relacionada a jejum, que era em relação à enxaqueca. Quem tem enxaqueca, muitas pessoas confundem dor de cabeça com enxaqueca, não é bem assim, a gente está falando de parte vascular, e realmente o jejum ele não é um dos mais indicados métodos vamos dizer, de alimentação. Na verdade, o jejum é a ausência de alimentação, mas não é um dos métodos mais indicados para quem tem enxaqueca estabelecida. Tem o diagnóstico de enxaqueca, faz o tratamento de enxaqueca, já tentou prevenir com alguns alimentos e mesmo assim permanece com as crises enxaquecosas. Esses pacientes realmente não é aconselhável fazer um jejum muito prolongado, realmente pode piorar o quadro, tá? Sejam bem-vindos quem está entrando agora. Falando sobre o endurance, né? São as provas de maior duração. Ei, Júlia, de maior duração, às vezes os atletas imaginam que, como vão fazer uma prova com grande desgastes, dias na pré-prova, pode realmente comer de tudo, pode se encher de alimentos, porque vai ter uma prova de longa duração, e na verdade não é bem assim, né? Os atletas de endurance, eles têm muito menos preocupação estética, então a preocupação com composição corpórea para eles fica em segundo plano. Realmente travou. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu acho que foi só o seu, viu, Thalita? Ei, Joel, tudo bom? Então, assim, quando a gente fala de negligência em relação à alimentação dos endurances, está muito relacionado a isso.
as pessoas abusarem da alimentação com o intuito ou com a ideia de que no outro dia, no dia da prova, eles vão ter um desgaste muito grande, certo? E aí eles só vão dar valor quando eles perceberem que o desempenho poderia ter sido melhor, porque ele sentiu um pouco o peso, sentiu um pouco o desconforto relacionado a essa alimentação. E aí é onde a gente entra com a parte de explicar, ou pelo menos de algumas estratégias. Ok, e aí, mano, algumas estratégias relacionadas a isso, né? Então, começando, aqui tá ok, ótimo, tá? Então o áudio tá ok, né? Porque me escreveram falando que estava travando, eu acho que é individual aí de alguém, mas tá, vamos seguir aqui. Qualquer coisa, depois a gente revisa, pergunta de novo, pode ficar à vontade. Então, assim, da mesma forma que você planeja o seu treino, que vocês têm as planilhas de treino, né? Tá chegando agora, por exemplo, essa competição importante aqui em Fortaleza, e as pessoas têm os planejamentos, a periodização de cada etapa de treino, e da mesma forma tem que ser feito essa alimentação pré-prova e durante a prova. Então, uma das primeiras coisas é você treinar refeições pré-provas. Exemplo, que você vai fazer um longão amanhã, que é um sábado, né? Na maioria das vezes as pessoas fazem os longões, um excesso ou um treino mais prolongado, não correspondente à prova, mas um treino mais prolongado no final de semana. Então, na sexta-feira, que é hoje à noite, né, ou hoje durante o dia, você já faça um treinamento de como será a sua alimentação um dia antes da prova-alvo, né, da sua prova-alvo desse ano. Então, você tem, da mesma forma que faz as planilhas de treino, você tem que treinar também essa alimentação pré-prova para não ter esse desconforto durante a prova, tá? Outra coisa relacionada à pré-prova é a negligência em relação às proteínas, tá? Claro que a gente entende que os hidratos de carbono são os mais importantes na hora de assegurar que você tenha uma queima de energia correspondente à prova, mas a proteína também é importante porque ela favorece e ajuda na recuperação muscular, e isso assim vai contar pontos também durante a sua prova, tá certo? Então tenta incluir uma proteína de fator biológico bem elevada para você ter um pouquinho de benefício em relação a isso. Carne, peixe, tá? Eu sempre vou brigar para a questão de comer comidas de verdades. Tem muitas pessoas que ainda vão preferir. Oi, John, Jack, uma galera que está entrando aí, gente, sejam bem-vindos, viu? Mano, a gente voltou pro trail, viu? Vamos se encontrar em alguma montanha dessa daí. Então, em relação às alimentações, eu sempre vou optar por comida de verdade em relação às substâncias comestíveis, tá? Então, realmente também na pré-prova prefiram o valor biológico dos alimentos elevados, ou seja, animais, comidas realmente de verdade. Tudo bom, Igor? Então, outra coisa que eu queria falar, ei Demétrio, minha sogra Maria Esther, sejam bem-vindos. Outra coisa que eu queria falar é sobre a inclusão de gorduras, né? Como a gente já explicou em outros momentos, e quando eu for falar de jejum intermitente também vou falar sobre isso, tem algumas dietas que hoje em dia já se fala, né? De dietas com baixo consumo de carboidratos, com verdadeiro baixo consumo de carboidratos, que é low carb, very low carb, dietas cetogênicas, todas elas falam de ingestão de um grupo alimentar, de um macronutriente, e ingestão menos de outro macronutriente. Então, quando a gente fala de incluir gorduras, sabemos que a gente é meio flex, que a gente tem dois tipos de combustíveis. Oi, Demetrius. Realmente é importante saber isso, a gente falar sobre esses temas, né? Então, sabendo que a gente tem esses dois tipos de combustíveis, gorduras ou carboidratos, eu falo para vocês incluírem na pré-prova as gorduras, o gasto energético. Beleza, então me avisando que está na hora de eu quebrar o jejum. Já eles vão escrever aí na live. Então, eu prefiro que vocês compensem um pouco essa questão da ingestão de carboidratos, não por ser contra ou a favor em relação ao endurance, você fazer dieta low carb para endurance, não é isso. É que, na verdade, você aumentar o consumo de carboidratos ou de hidratos de carbono na pré-prova pode te dar um desconforto intestinal. Então, a ideia realmente é que vocês balanceiem isso para não ter problemas, desconfortos gastrointestinais durante a prova,
certo? Então, assim, já falando durante o esforço, durante a prova, durante o endurance, a parte de hidratação. Relacionado à hidratação, gente, eu estou vendo todo mundo entrando, mas eu quero que vocês participem, pode perguntar, tá? Seja bem-vindo, Bangalô Eusébio também, Sara, Monique, quem quiser perguntar pode ficar à vontade. A gente está falando sobre alimentação durante as provas de endurance. Já começou a prova, você já está na prova, em que momento eu tenho que hidratar, o que eu tenho que utilizar, né? Eu sempre aconselho os atletas na semana da prova já ir incluindo os eletrolitos, né, na hidratação, porque isso vai favorecer bastante durante a prova. Não é só beber água pura nos dias que antecedem a prova. Eu prefiro que já incluam uma água de coco, que ele inclua um isotônico, tá, nas pré-provas. Mas durante a prova, acho importante o atleta também, para não sentir aqueles desconfortos intestinais, ou pelo menos sentir uma distensão abdominal, ele já vou falar, John, exatamente sobre isso. O paciente ele fazer mais ou menos uma tabelinha de que a cada 20 ou 30 minutos ele tem que fazer a sua hidratação, tá? Não estamos falando de pace, não estou falando de distância, é por tempo de desgaste durante aquela prova, mesmo que você tenha um pace bem baixo ou que você seja um atleta iniciante no endurance e vai numa velocidade mais lenta. A cada 20 ou 30 minutos você já faça a sua ingestão de água, não é uma grande quantidade, tá? Se for uma prova que vai durar pouco, pode ser só realmente essa hidratação com água. Já as provas que vão ter um pouco mais de duração, já é interessante fazer intervalar em algum momento a água, em algum momento os isotônicos, né? A reposição de eletrolitos que seja feita intervalada com... Monique quer que eu fale sobre hormônios. Em outro momento, deixa eu só responder o que estava estabelecido para hoje, eu já falo, tá bom, Monique? Me lembra um pouquinho mais para frente que eu vou te falar isso. Então, intercalar água com isotônico, ou você utilizar aquelas cápsulas de eletrolitos que tem também. Existem as cápsulas de eletrolito que você vai tomar a cada 60, provas maiores, a cada 60, 90 minutos, você utilizar um eletrolito, tá bom? Mano, a água de coco pode no que antecede, tá? Na prova, eu não gosto muito. Na prova, vou baixar aqui que teve mais perguntas. Na prova eu não gosto muito de água de coco por conta de ter aquela gordura, mesmo que seja gordura boa, ela tem a digestão assim um pouco diferenciada, então eu prefiro a água de coco antes da prova, tá? Mas tem atletas meus que utilizam, faz um saquinho com água de coco e nas hidratações fazem isso. Mas o que eu queria colocar assim bem sucinto para vocês, bem resumidinho, a hidratação com água nas provas menores ou nas provas longas a cada 20 minutos, 20, 30 minutos. Intercalar com os eletrolitos, com os isotônicos, seja em cápsulas ou líquidos, a cada 60, 90 minutos, tá? Nos esforços que vão durar mais tempo, aí você pode incluir o que o John perguntou, que é um sachê de gel de carboidrato. Você pode incluir frutas secas, tá? Tem muita gente que usa amendoim, cajá, passas, uva passas, né? E aí são mais ou menos, se for provas de 3, 4 horas, a cada 40 ou 60 minutos, você incluir um punhado ou um bocadinho de 40, 60 gramas dessas frutas secas ou castanhas, coisas que seriam benéficas para a sua recuperação de sódio, tá certo? Agora eu vou tentar baixar porque teve um montão de perguntas aqui e eu fui seguindo a linha de raciocínio. A Luísa quis destacar que a cada 20 minutos 150, 200 ml de água, dependendo da prova, se você está correndo, se você está na bike, são coisas bem diferentes em relação à quantidade, né? E até para mensurar um pouco mais difícil. Na corrida eles te entregam um copo, então é mais fácil de você dizer que bebeu um copo d'água. Na bicicleta, às vezes você está com a garrafinha, ou às vezes você está com aquela outra garrafinha no guidon, então não dá para você às vezes mensurar a quantidade, mas é uma quantidade que seja confortável, também não é para beber 1 litro de água a cada 20 minutos, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então o que o John falou do carbogel nas provas mais longas que você tem que fazer essa reposição, acima de 120 minutos, você faz a reposição com carbogel. Durante as provas do Iron, por exemplo, na parte da corrida, que é a última etapa do Iron,
a gente entrega cápsulas de sal para os pacientes, tá bom? A gente perde muitos sais minerais durante o suor. Então, nesse momento a gente repõe, é o momento da corrida, é o momento que você está fazendo maior desgaste, é o final de prova já, e aí a gente repõe isso com cápsulas de sal, tá bom? Então, Monique, a gente vai falar sobre hormônios um pouco mais para frente. O John perguntou outra dúvida, um suco ou vitamina de alguma fruta cítrica antes ou depois da prova? Então, John, era o quinto passo que eu ia falar agora, que era realmente a gente, final de prova, já acabou, já colocou a medalha, já está feliz, comemorando. É a hora da gente facilitar essa recuperação corpórea, né? Esse desgaste muscular que a gente teve durante a prova, né? É importante que a gente blinde essa imunidade, porque vai descer tudo, vai ser a hora que supostamente o sangue esfria, é a hora que a gente vê que começa os desgastes de resultados de prova. Então é a hora que a gente tem que realmente trabalhar nos produtos, nos aminoácidos de cadeia ramificada, nos whey, nos produtos de suplementação que vão te ajudar na recuperação, que vão te facilitar essa recuperação, inclusive evitando lesões pós-prova, né? Claro que no outro dia, quem quiser fazer aquele treino para soltar, para diminuir ácido lático, aquele desconforto do dia pós-prova, também é importante. Mas a gente está falando hoje só de suplementação, de alimentação, hidratação durante as provas de longa duração, tá bom? Então, em relação ao endurance, é isso. Vocês hidratarem, primeiramente treinarem a alimentação, hidratarem durante a prova, fazer algumas suplementações de algumas coisas que a gente perde durante a prova, né, nesses períodos de tempo. Vocês reforçarem a recuperação pós-prova, certo? E aproveitarem a prova. Na verdade, eu acho que aqui não tem nenhum atleta de alto rendimento mundial. O que eu sempre digo para todo mundo que vai participar da prova é aproveitar a prova, né? Não importa bem lá o final, parece um clichê, mas é que a jornada é o que vale a pena. Durante a prova, é por onde você passa, é os amigos que você encontra na prova, é o que você aproveita da prova é que vai ficar na memória, tá bom? Então, em relação aos endurances, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu queria falar do outro tema que está chamando mais atenção e é a que eu tenho mais perguntas, tá? Comecei a live falando sobre enxaquecas no jejum, realmente não é aconselhável para todo mundo, porque aquela dorzinha que você vai sentir por falta de alimentação, pode piorar os quadros de quem tem enxaqueca, tá certo? O Mano disse, doutor, no trail a gente passa por um single tracks. Claro, adoro single tracks. Às vezes com umidade alta. Quanto isso influencia na hidratação? Mano, quando a gente está no single tracks, dependendo da distância que você vai correr em single tracks, né, para quem não sabe, é aqueles trechinhos de montanha onde passa só uma pessoa. Realmente são matas fechadas que a gente faz corrida em montanha. Matas fechadas onde vai passar só uma pessoa, a umidade está bem aumentada. Mano, isso vai influenciar na sudorese do paciente. Realmente são ambientes mais úmidos, você vai respirar de forma diferente e aí talvez esse tempo de intervalo de uma hidratação para outra tenha que ser reduzidos, tá bom? O que mais, gente? Sejam bem-vindos. Saúde Plena, João Manuel, que acabaram de entrar. Michele Carpim. Grávidas podem fazer jejum ou não é aconselhado? Michele, olha só. O jejum intermitente, né, que é um método alimentar, que é a falta de alimentos, ele pode ser feito sim por grávidas, dependendo da etapa da gravidez que ela esteja, tá? Porque sabe-se que você está se alimentando para duas pessoas, né? Supostamente tem uma pessoa crescendo dentro de você a partir do que você a nutre. Então, o jejum é utilizado hoje em dia para os pacientes trocarem um pouco o combustível do corpo. Então, quando a gente está em jejum, a gente está fazendo autofagia, dependendo das horas. Então, grávidas, assim, se você me perguntar, né, se você deveria ou não, eu não te aconselho a fazer jejum agora, tá bom? Até porque na gravidez a gente vai ganhar peso. Pós-gravidez, na amamentação, vai ter que ser introduzido pouco a pouco. Realmente, você está numa etapa não tão aconselhado para fazer jejum, preservando a saúde, tá bom? Então eu prefiro que você não faça.
Tá, vou falar, viu, Jorge? Não, tô guardando agora. Exatamente porque o Jorge tinha feito uma pergunta durante a semana que era do treino em jejum, se pode ser feito ou não, se queima mais gordura ou não. Então, assim, já falando de porquê, entrando nisso. Ei, gente, seja bem-vindo. Cidiane, Ayrton, Kirtas. Já entrando no tema do jejum, começando com a Michelle, que me perguntou sobre as grávidas. Eu não acho aconselhável as grávidas ficarem fazendo jejum intermitente. Na amamentação também não acho interessante fazer o jejum intermitente. As enxaquecosas, né, as pessoas que têm crises, enxaquecas, também não acho interessante fazer longos períodos, não estão contraindicados, tá? As pessoas com enxaqueca não estão contraindicadas a fazer jejum, mas longos períodos de jejum podem prejudicar as crises de enxaqueca. Jejum intermitente é uma terminologia que entrou na moda recentemente. Muita gente fala sobre jejum nas academias. Jejum é um método que a gente fala um método alimentar, mas na verdade jejum é a ausência de alimentação. Já falei várias vezes sobre isso. Tem algumas outras lives, estou subindo alguns vídeos para o YouTube relacionado a isso. Mas assim, durante esse período em que a gente não está se alimentando, né, nossas células têm como obrigação fazer uma limpeza, né, dentro delas, e por isso algumas pessoas, né, tem vários trabalhos científicos relacionados a isso, associam o jejum a uma recuperação celular. Alguns estudos já falam de recuperações de algumas células diferenciadas do organismo, tá? Não confunda isso com cura do câncer, tá? Mas o jejum realmente ele tem benefícios, ele é utilizado por várias religiões em volta do mundo, e o jejum intermitente, que são protocolos criados para se fazer jejum num período de tempo e alimentação balanceada em outro período do seu dia, tá bom? Dividindo o dia em 24 horas, tem protocolos em que faz jejum durante 16 horas, para você se alimentar durante 8, tem jejum de 18 horas, onde você se alimenta durante 6, tem uns jejuns de 24 horas, jejum de 36 horas, tá? Os jejuns de menos de 14 horas, eles já não têm tantos benefícios em relação à queima de gordura, que é o que o Jorge tinha perguntado no começo. Voltando lá na alimentação do corpo, né? A gente volta a dizer, a gente é meio flex, que a gente tem como combustível energético os carboidratos, os hidratos de carbonos e as gorduras, tá? As gorduras podem ser também uma fonte de energia para as nossas células, e essas gorduras armazenadas seriam utilizadas como fonte de energia no caso de jejum muito prolongado. Então, quando você não tem a ingesta de alimento, seu corpo vai chegar um momento em que ele vai necessitar de energia, e aí quando você faz as atividades físicas sempre respeitando a individualidade biológica de cada um, tá certo? Não é porque o seu vizinho fulaninho faz meia hora de corrida na esteira em jejum que você vai conseguir os mesmos 30 minutos da mesma forma, tá bom? Isso é muito individual, você tem que sentir o seu corpo e saber se você está apto, se você já está preparado. Quando alguém me pergunta, eu posso fazer um exercício prolongado em jejum? Primeira coisa que tem que saber é, você já faz o exercício prolongado? Ei, Ferreirinha, acabou de entrar, seja bem-vindo. Então você já faz o exercício prolongado? Você já consegue fazer o exercício prolongado naquela intensidade? E aí nisso a gente vai trabalhando a sua alimentação, tá? Focando-se em que o exercício em jejum, ele sim vai queimar um pouco mais de gordura, já com esse princípio que eu estou dizendo, com o princípio de utilizar essa gordura como fonte de energia, certo? Mas não é amanhã você vai fazer um 10 quilômetros em jejum, se você nunca tinha feito os 10 quilômetros ou se você nunca tinha feito nenhuma atividade em jejum. Então, toda essa evolução é gradual, tá? Você pode sim fazer exercícios em jejum se a resposta for uma prova de marcar X. Posso fazer exercício em jejum? Sim. Mas todo mundo? Aí depende, tá certo? Isso não é para todo mundo, isso não é hoje para amanhã, então vai depender se você já faz atividades de longa duração, vai depender se você já faz atividades de pouca duração em jejum, se você já está adaptado a isso, você sim conseguir melhorar. O jejum pode me causar mau hálito? Pode, Cidiane, foi o que a gente explicou naquela live sobre dieta cetogênica, né? Quando a gente começa
a utilizar a gordura como fonte de energia. Quando a gente entra em cetose, tá? Vamos explicar assim, quando a gente entra em cetose, um dos corpos cetônicos que são rompidos para essa combustão é as acetonas, e por isso que a gente fica com esse hálito ruim durante os primeiros dias, na verdade durante o período em que você estiver em cetose, tá? Formas de corrigir isso: primeiro, aumentar a higienização, escovar o dente mais vezes para tentar amenizar, tá? E outra coisa é aumentar a hidratação, aumentar bastante a hidratação durante a cetogênese, a cetônica, enquanto você estiver em dieta cetônica, para amenizar um pouquinho isso, mas sim dá mau hálito, viu, Cidiane? Bastante mau hálito, tá? O John tá perguntando, se eu fizer exercício de jejum, tu é lascado? Não, na verdade dá para todo mundo, viu, John? Quando a pessoa começa a se adaptar, ela consegue sim fazer exercícios. Eu tenho feito os TAFs aqui, fazia os TAFs aí na base, todos eles em jejum e nunca tive problema, mas por questões de adaptação. Não estou aconselhando ninguém a amanhã acordar em jejum e já querer fazer uma atividade prolongada, tá bom? Então, o jejum pode sim ser executado durante os exercícios físicos, tá? Mas falando dos protocolos de jejum, vou explicar o que eu faço, para que vocês se adaptem, para que vocês vejam o que é melhor para cada um. Minha última refeição é 8 da noite. Termogênicos em jejum tem alguma contraindicação? Ferreiras, olha só, depende do termogênico, né? Fiz uma live sobre termogênicos também, mas depende da quantidade. Acima de 16 gramas a gente já fala que quebra o jejum, tá bom? Agora, o café é um tipo de termogênico natural, tá? Se você bebe o café sem açúcar, não tem problema, não quebra jejum não, tá? Agora, se dependendo do termogênico, se for industrializado, se for em pó, às vezes ele é adicionado de açúcares, de saborização, de corante, aí sim vai quebrar o seu jejum, tá? Voltando ao tema dos protocolos, minha última refeição é às 8 da noite, e aí depois a minha próxima refeição é ao meio-dia do dia seguinte, tá? Não, eu faço isso há muitos meses, mas o dia que eu não quero fazer eu não faço, o dia que realmente eu tenho vontade eu sinto que eu preciso secar um pouquinho mais, eu faço jejum. O jejum de 16/8 é o que eu pratico. Eu faço 24 horas, às vezes a cada 15 dias eu faço um de 24, tá? 24 horas pode ser feito no máximo um por semana. Ei, Nasa, tudo bem? Então, o meu é 16/8, tá? Meio-dia, quando eu vou quebrar o jejum, meio-dia e 30, quando acaba a live eu vou quebrar o jejum, aí eu prefiro saladas no começo, passado alguns minutos eu como a proteína, tá? Doutor, boa tarde, café sem açúcar quebra o jejum? Não, Igor, café sem açúcar, chá e bastante água é o indicado para você fazer durante as horas que está em jejum. Então assim, minha última refeição 8 da noite, por exemplo, eu vou dormir às 10, né? Já tem 2 horas aí, para meia-noite mais 2, e aí 6 horas da manhã já estou com 10 horas de jejum cumprido. Quando chego ao meio-dia já estou com as minhas 16 horas, né? O único que eu fiz foi empurrar o café da manhã para a janela de alimentação a partir de meio-dia, tá? Então, como antigamente se fazia, antes da década da agricultura ter chegado, se faz 3 refeições da mesma forma. Antes você fazer café da manhã, almoço e janta, o que eu faço é almoço, café e janta. São 3 refeições também por dia da mesma forma, tá bom? E gente, entrou mais gente aí. Mariana, seja bem-vinda. Camila Alves, seja bem-vinda, tá? Então, protocolo de 16/8, na verdade, dessa forma, 3 refeições. O que eu prefiro nessas refeições? Claro, dou ênfase moderadamente para as proteínas. Eu aumento um pouco realmente a ingestão de gorduras com o objetivo de manter-me próximo ou em cetose, tá? E a ingestão de carboidratos minha é bem diminuída, tá? Até 130 gramas de carboidrato é considerado low carb, abaixo de 60, 40 gramas é considerado very low carb, e aí você acaba entrando em cetose. É onde você vai usar corpos cetônicos para combustão para servir de energia para o corpo, mas isso aí já é um tema para outra live. Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre isso lá no YouTube. Quem quiser, por favor, entrar lá no canal, tem alguns vídeos. Eu vou subir esse aqui também para a gente sempre estar revisando. Quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo, não, já tem lá no YouTube, entra lá que a gente discute lá, podem colocar comentários, tá certo? O que mais querem saber sobre o jejum?
Podem ficar à vontade, gente. O pessoal tá me chamando aqui porque minha comida tá esfriando. Gente, só para explicar para vocês, hoje eu estou num ambiente completamente diferente. Eu estou em outra cidade, estou aqui em Juazeiro do Norte. Proteína animal ou vegetal? Michele, eu como mais proteína animal, tá? Não tenho contra nada, mas assim, existem as opções, né? Inclusive a proteína isolada eu também utilizo pós-treino, tá? Quando eu não estou em jejum. Se o treino for à tarde, durante a minha janela, eu tomo whey após o treino. Qual é o máximo de tempo? Igor, não existe tabela, tá? Tem protocolos de 36 horas, por exemplo. O recorde foi 386 dias que um jovem ficou, baixou 130 quilos, tá? 386 dias foi um recorde, mais de um ano em jejum. Claro, ele estava todo monitorizado, ele era uma obesidade mórbida, ele pesava mais de 200 quilos, ele estava sendo acompanhado por uma equipe, era um estudo que estava sendo feito, e ele ficou um ano em jejum, tá? Mas ele também não fazia grandes atividades não, grandes movimentos não, tá bom? Então não existe tempo máximo, estou falando os protocolos mais praticados hoje, 16/8, 18/6, 24 e 36 horas, tá? Realmente também o 36 horas, no máximo uma vez por semana, a cada 15 dias, tá? Sem abusos, por favor. Ninguém tente nenhuma loucura. Volto a dizer, respeite a sua individualidade fisiológica. Cada pessoa é diferente de cada outra. Estou dando um exemplo do meu jejum, que eu acho que dos protocolos é o mais fácil de cumprir, 16/8. Quem está iniciando-se no jejum, ele faz 12. Normalmente todo mundo já faz 10 horas, né? Porque come um pouco antes de dormir, adormece 8, 9 horas, já tem aí quase 10 horas de jejum, fica mais 2 horas por causa do trânsito, quando vai tomar um café, já completou 10, 12 horas. Então se estende um pouquinho esse café, ou deixa de tomar, de comer alguma coisa, toma só o café sem açúcar, já está prolongando, já está entrando em jejum, com 3, 4 dias já está adaptado a fazer 14, quando você vê, já está conseguindo o protocolo 16. E aí os benefícios começam a chegar, tá bom? Então uma coisa que aconteceu numa live anterior aí, que alguém uma vez me disse que na primeira semana sentiu que perdeu bastante peso, é assim mesmo, na primeira semana do jejum intermitente você seca, né? A retenção de líquido acontece, então, desculpa, ao contrário, a retenção de líquido que você tinha desaparece, você começa a ingerir mais água e essa água favorece essa perda de líquido, então você enxuga bastante, vai ver uma perda importante, mas não vai ser nessa mesma porcentagem, nessa mesma perca que vai acontecer as próximas semanas, tá bom? Então, só para explicar, porque tem muita gente que vê que perdeu e aí meio que se empolga, na outra semana perde um pouco menos, aí meio que se decepciona e desiste. Então, se na primeira semana você perdeu 3 quilos, não espere que na segunda você vai perder 3 também, tá? Mesmo fazendo uma dieta bem balanceadinha. Não estou falando de restrição, de passar fome, nada disso. Você faz um jejum intermitente, na janela você vai se alimentar bem, tá? Se for comida de verdade, se for gorduras saudáveis, você vai comer à vontade, mas vai perceber que com o passar do tempo você vai estar comendo cada vez menos, porque está comendo comidas que dão mais saciedade, tá? Come meio abacate aí como lanche da tarde, você já vai ficar completamente sem fome até no seu horário de finalizar a janela de alimentação, que é a janta, vai comer uma comida leve, tá certo? Evite os carboidratos, mesmo que você não faça dieta low carb, evite grande quantidade de carboidratos refinados, açúcares na última refeição, porque eles dão pico de insulina, a insulina sobe, baixa a sua glicemia, quando você amanhece, você vai sentir uma fome extrema, porque a sua glicemia vai estar um pouco mais baixa. Tudo isso vai depender também do glucagon, que eu já expliquei. O glucagon tenta levantar um pouco a sua insulina, a sua glicemia no sangue, então fica essa briga. Mas enquanto a insulina está trabalhando, não tem como o glucagon trabalhar. Então a queima de gordura vai acontecer realmente nesse período de jejum, tá bom? Igor, então assim, a autofagia a gente já fala que ela aumenta a partir das 36 horas de jejum, ela aumenta em 300%, tá? Mas com jejuns de 24 horas, uma vez na semana, e fazendo os protocolos de 16/8, 18/6, assim você já vai estar fazendo a autofagia em menor grau, claro, mas a autofagia sincera,
potente, você vai ver a partir de 36 horas, tá bom? Mas não é um número exato. A gente diz que a autofagia aumenta nessas horas. Inclusive, né, já falando sobre isso, que já deu uma polêmica tremenda aqui, foi quando a gente pega um resfriado, como a gente perde o apetite. E aí a mãezinha fica doida com a criancinha, dizendo, meu filho tem 2 dias que ele não come. Realmente é nesse momento em que o corpo está fazendo a autofagia. Mantenha a hidratação do seu filho, faça as medicações necessárias para os sintomas que ele está sentindo naquele momento, faça o tratamento específico no caso de necessidade de antibióticos, mas esse jejum que o corpo provocou nessa pessoa que está doente é para exatamente fazer isso, a limpeza das células, tá certo? Entendeu, Igor? Oi, Regina, tudo bom, Regina? Entrou tarde. André, seja bem-vindo. Mas lembrando que entrou agora, essa live fica 24 horas. Eu vou colocar ela no YouTube também, porque é uma live de temas interessantes, tá? Quem quiser dar o tema da segunda-feira, eu vou tentar fazer vídeos no final de semana, mas como eu sei que vai estar bem corrido aqui, não posso prometer. Igual eu prometi que ia falar na quarta-feira, não consegui. Tá vindo grandes novidades por aí, a gente está fazendo uns planejamentos, umas parcerias bem legais e, enfim, eu estou prometendo só as lives que realmente na segunda, meio-dia, na quarta, meio-dia, essa de sexta-feira só de perguntas e respostas, e os outros dias eu vou tentar soltar vídeos assim, mas não se preocupe que o vídeo eu deixo ele 24 horas aqui e os vídeos mais legais onde tenham interações de vocês eu mando lá para o YouTube, tá bom? Pois é, Regina, eu sei que esse tema te agrada, mas não preocupa não, ele tá aí, tá bom? E você, como qualquer outro, parceria, né, Luiz? Você, como qualquer outro, pode me escrever no direct, pode mandar sua sugestão de tema, pode fazer sua pergunta, ou eu respondo direto para você, ou eu incluo aqui em alguma live, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo que está assistindo, certo? Eu tenho pacientes novos que sempre me perguntam e eu falei, segura um pouquinho que eu vou responder isso na live hoje mais tarde, tal. Então quem tiver dúvidas, só voltando a falando sobre o meu jejum, no meu jejum de manhã eu tomo café sem açúcar, né? Sempre tomei o café sem açúcar. Eu tomo chá, né? O chá mate, o chimarrão, a erva, o Ilex paraguariense, eu tomo bastante de manhã. Eu tomo chá comum, desse chá de hortelã, e tomo bastante água, tá? Então, não é o jejum proibido de colocar qualquer coisa na boca, na verdade não, você pode ingerir bastante água, deve ingerir bastante água. E no meu caso, falando do meu jejum de 16/8, eu ingiro mate e café na parte da manhã, tá bom? De tarde, junto com a alimentação, eu bebo chá também, que favorece bastante. Oi, Michele, obrigado. Obrigado, eu agradeço a vocês, tá? Eu recebo aqui, cada coraçãozinho que vocês apertam aqui, eu recebo com muito carinho e eu continuo fazendo isso realmente por vocês, viu? Eu acho que atinge muito mais eu falar aqui para mais pessoas, vocês compartilharem isso, vocês aprenderem a medicina de verdade, né? Não é essa medicina de ficar tratando doenças. Então, aprender a medicina de verdade, difundir essa medicina para vocês adoecerem cada vez menos, para vocês ficarem com a imunidade blindada lá em cima, para, na verdade, todos nós passarmos por um outro nível de saúde, né? E chegar na 4ª idade da vida, tá bom? É uma coisa nova, mas é uma coisa que eu falo no meu livro, que é realmente, nosso objetivo é chegar na 4ª idade da vida. Se Deus quiser, mês que vem esse livro sai, tá no forno, mas aí mês que vem ele sai, e aí todos vocês terão acesso a tudo isso, tá bom? Eu acho que é isso, live de sexta-feira. Se quiser me perguntar mais coisas, tá? Eu tô aqui pro que deve E aí, mentor, você entrou agora, seja bem-vindo, a gente já está se despedindo. Me vi fazendo jejum no dia do meu aniversário. Que presente! Eu tenho certeza que você fez porque quis fazer, Regina, porque viu resultados e porque está vendo resultados. Regina é um grande exemplo também de que começou jejum assim, ó, no outro dia ela já conseguiu fazer os seus 18/6, tá? De parabéns, tá? Eu tenho pacientes que entraram nesse método agora, essa semana, e já tem resultados, tá? A Regina, eu tenho liberdade de falar o nome dela aqui, mas eu tenho pacientes que eu, por ética, não menciono, tá? Mas eu tenho grandes pacientes
com grandes resultados e que eles às vezes me marcam por alguma questão do CFM, eu não posso repostar, o antes e o depois eu não posso. Eu recebo muita foto de antes e depois dos meus pacientes, agradeço muito esse feedback positivo, tá? Mas algumas coisas eles me perguntam, por que você não postou minha foto? É por isso, tá bom? Eu não posso falar marca de produtos, por questões éticas do CFM, eles pedem para que a gente não faça isso, fazer propaganda de medicamentos, fazer propaganda de determinados produtos. Eu falo os grupos alimentares, eu falo o tipo de suplementação, mas eu evito falar marcas, tá bom? Por questões éticas. E da mesma forma, essa questão de mencionar nomes de pacientes ou postar fotos de antes e depois, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a gente não pode nem tirar fotos com os pacientes, né, no local de trabalho, mas mesmo assim, os pacientes, na maioria dos meus pacientes, eles viram amigos e aí acaba sendo uma foto com um novo amigo que eu obtive através do trabalho. O Luiz está colocando aqui só a minha foto, na verdade, de várias profissões, tá certo? Só para você ver como é que tem gente aí, mundo afora, que está cometendo erros da parte ética, é que o profissional ele pode colocar fotos do antes e depois dele mesmo, tá? Eu vou depois publicar uma foto minha do antes e depois, antes do jejum e depois do jejum, para vocês verem uma diferença gritante. Mas eu não posso postar de nenhuma pessoa, tá bom? Então, da mesma forma que o nutricionista pode postar dele antes e depois, o fisioterapeuta pode postar dele antes e depois, mas não pode de pacientes, tá? A gente já fugiu um pouco do tema, estamos falando de jejum, gente. Perguntas sobre jejum, tá? A gente falou do endurance também, alimentação, suplementação, hidratação durante as provas de longa duração. O que mais? Fala, Aloysio. Gente, eu deixei ninguém sem responder hoje, viu? Se ninguém tem mais perguntas, encerro por aqui. Agradeço todo mundo que disponibilizou, que incentivou, todo mundo que fez perguntas durante a semana, todo mundo que dedicou o seu tempinho aqui hoje para essa live, tá bom? Agradeço o Ferreirinha também, que está lá esquentando meu almoço, né? Muito obrigado, viu, Ferreira? Tô indo já. Tchau, tchau, gente.